E aí, Luciano, pelo que eu entendi, tu vai ver alguma coisa aí sobre a respeito de associação de resistores, né? A respeito daquelas questões lá que tu me mandou, né? Então eu tive que dar uma lida ainda, que eu não lembrava de nada não. Aí eu vou te passar alguma coisa aqui para tu poder melhorar lá no desenvolvimento das questões. Então, o que eu escrevi aqui, ó, na associação de resistores. Então, existe dois tipos: associação em série e circuito em paralelo, né? Circuito em série e circuito em paralelo. Eu fiz aqui, ó, dois modelos de circuito em série. Esse modelo aqui e esse modelo. Isso aí é para poder identificar, porque às vezes as pessoas erram na questão porque não conseguem identificar o circuito. Então, o circuito ele é classificado em circuito em série quando uma corrente ela sai de um ponto A, ela vai até do ponto B e ela passa por todos os resistores. Resistor R1 e resistor R2. Entendeu? Aqui é um segundo modelo. Esse modelo é mais para a questão de pegadinha, entra muito em vestibular, concurso, onde ele aparentemente demonstra ser um resistor em paralelo, mas ele é um resistor em série. Então, o que eu falei em resistor em série? Ela sai de um ponto A, vai até um ponto B. Nesse modelo é a mesma coisa, ela sai de um ponto A, ela vai até um ponto B, passando pelo resistor R1 e passando pelo resistor R2. Observa que ela é muito parecida com um circuito paralelo que é esse aqui, ó. Porque quando ela fica um do lado do outro ou um em cima do outro, as pessoas geralmente ela acha que é, mas na verdade não é. Entendeu? Esses aqui são os dois modelos de circuito em série. Agora, na hora da resolução das questões, a gente não pode esquecer disso, ó, que a resistência total ela sempre vai ser maior do que a soma dos resistores. Então, beleza. Se eu tenho um exemplo aqui, ó, resistência total. Se minha resistência é 10 ohms e aqui é 15 ohms, então 10 mais 15 dá 25. Então vai ser sempre maior do que o maior dos resistores. Aqui é 10, aqui é 15 e a resposta aqui deu 25. Isso aqui é para circuito em série. Já em circuito em paralelo, a corrente ela sai de um ponto A e ela vai ter dois caminhos. Ela sai do ponto A para um ponto B, mas ela passa por R1. Ou então ela vai de um ponto A para um ponto B e passa por R2. Aqui é um outro modelo, onde ela vai do ponto A até um ponto B, passa por R1 e passa por R2. A característica dela na resolução das questões é que só pode confrontar, depois de responder, confronta isso aqui quando é um circuito paralelo que sempre vai dar certo. A resistência total é sempre menor do que a soma dos resistores, entendeu? A gente vai desenvolver a questão e tu vai entender melhor. Só que no circuito paralelo existe, esquecendo todas aquelas maneiras e tal, porque depois que a pessoa passa um tempo estudando, a gente tem que encontrar a melhor forma de responder as questões, entendeu? E essa aqui é a melhor maneira de responder questões de associação de resistores, tanto em série como em paralelo. Então, quando os meus resistores, existem três características para circuito em paralelo: resistores iguais, dois resistores diferentes e mais do que dois resistores diferentes. As formas são bastante simples. Quando meus resistores eles forem iguais, como aqui é 15, 15, 15, então eu pego a minha resistência total, ela vai ser o meu resistor. Qual é o valor do meu resistor? 15. Aí eu divido pela quantidade de resistores. Qual é a minha quantidade? Um resistor, 2, 3 resistores. 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, 5 ohms. Beleza? Isso eu identifico de imediato. Eu olhei a questão, vi que tem 3 resistores iguais, eu só pego o valor do meu resistor e divido pela quantidade. Beleza? Para dois resistores diferentes. Existe essa outra forma que é a forma padrão. Então, primeiro a gente identifica se realmente é uma resistência paralela. Identifiquei que o circuito sai do ponto A até o ponto B e ele passa por R1 e ele também tem um caminho para poder passar por R2. Então eu vou para essa formulazinha aqui, ó, RT, que é a resistência total. Eu pego R1, multiplico por R2, pego R1 e somo com R2. Simples, nada mais. Então, minha resistência total é aqui, ó.
2 eu multiplico por 8, dá 16. 2 mais 8, 2 mais 8 vai dar 10. 16 dividido por 10 vai dar 1,6 ohms. Para mais de 2 resistores. Para mais de 2 resistores, a melhor maneira é essa aqui, ó. Então, eu tenho aqui meu circuito. Eu sei que ele é um circuito em paralelo. Então eu pego esse circuito, mentalmente eu divido ele aqui, ó, em 2 circuitos. Esse tracejadozinho aqui, 2 circuitos. E eu calculo só esse. Entendeu? Eu vou classificar ele aqui, vou dar o nome dele porque já tem R1, R2 e R3, eu vou dar um nomezinho para ele de RA. E o outro boto aqui de RB. Então, calculando primeiro o RA. É igualzinho a esse aqui, ó. Quando é 2 resistores. Então, eu pego só o valor de R2, né? Aqui não é R2. E multiplico por R3, pego R2 e somo com R3. Pronto. 15 multiplicado por 10 dá 150, 15 mais 10 dá 25. Eu divido esses dois aqui, vai dar o quê? 6, vai dar 6 ohms. Beleza? Só que o cálculo não terminou aí. Então eu sei que essa parte aqui é 6 ohms. Já estou sabendo. Então eu preciso calcular esses 6 ohms com esse 4 ohms. E aí eu faço de novo mais um circuito. Como essa parte aqui, ó, fosse só 6 e essa aqui fosse só 4. Então, o que é que vai ocorrer aqui? Faça a mesma coisa. A resistência total é R1 multiplicado por R2, R1 mais R2. Então, 4 multiplicado por 6, que dá 24. 4 mais 6, que dá 10. Aqui não é 4, aqui não é 6. 4, 6, 4, 6. 24 por 10, a minha resistência total vai ser 2,4 ohms. Então, para desenvolvimento daquelas questões, um ponto que a gente tem que observar é essa formulazinha aqui, ó. Muita gente utiliza aqui, a gente encontra em livro U, mas eu coloquei aqui o V. Geralmente é questão de estética realmente, porque fica até mais fácil do entendimento do aluno quando a gente aplica a letra correspondente ao nome. Então, a fórmula da primeira lei é essa aqui, ó. V, que é igual a R multiplicado por I. Então, o que é V? V, aqui, ó, voltagem, é dado pela letra V, volts, né, que é o diferencial de potenciação, que é o conhecido como DDP. O R é a resistência, que é representado pela letra grega ômega, que a gente não chama nem de ômega, não, a gente fala mesmo de ohms, que é as respostas aqui, ó, em todo o meu circuito. Quando a gente fala de resistência de um circuito, a gente fala desse carinha aqui que é o ohms. E a corrente? A corrente, ela é esse I da fórmula, o símbolo dela, pelo SI, né, Sistema Internacional, é o amperes. A primeira questão, deixa eu dar uma olhada aqui no print que tu mandou aqui. Então ele fala aqui, a diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de 2 resistores de resistência 10 ohms e 100 ohms é 220 volts. Qual a diferença de potencial entre os resistores de 10 ohms? Então ele quer saber a diferencial de potencial entre os resistores de 10 ohms. Não é isso? Então vamos lá. Ele deu esse desenhozinho aqui que a gente identifica que ela é em série, né? Sai de um ponto A, circuito até o ponto B, né? Finaliza no ponto B. Então, trazendo essa fórmula aqui, ó, V igual a R mais I. Então, eu sei minha tensão, voltagem, 220 volts que ele me deu. A resistência é 10, mas só que no meu circuito aqui ele está mostrando duas resistências, 10 e 100 ohms. 10 ohms e 100 ohms. Então 10 mais 100 vezes a corrente. Beleza. 220, eu pego, repito, meu 220, somo 10 mais 100, que é a resistência total, e multiplico por I. Esse I, ele vai para frente, e esse 220, ele vem para cá. Para eu poder dividir meu 220
pelo meu 110. A corrente, ela vai dar 2 amperes. É o primeiro ponto da minha resposta, mas ele está pedindo nesse ponto aqui. Como ele está pedindo nesse ponto, então o que é que eu vou fazer? Repito de novo a fórmula: V igual a R vezes I, V igual 10 multiplicado pela minha corrente. Qual é a minha corrente? 2 amperes. Então, V é igual a 10 vezes 2, 20. Beleza? A questão número 2, então, dá mais uma olhada aqui. Dois resistores de resistência R1, 5 ohms, e R2, 10 ohms, são associados em série, fazendo parte de um circuito. Ele já está me dizendo que aqui ele é em série, fazendo parte de um circuito elétrico. Atenção, ele está dando aqui em U, mas é a mesma coisa como eu te falei lá, que pode ser em V. É medida nos terminais R1 igual a 100 volts. Nessas condições, determine a corrente que passa por R2 e a tensão em seus terminais. Então ele quer determinar a corrente de R2 e a tensão nos seus terminais. Então beleza. Então os dados, ele está me dizendo lá que a resistência de R1 é 5 ohms e a resistência de R2 é 10 ohms. A tensão que ele deu lá em U, né, que eu te falei que é a mesma coisa, é 100 volts. Então ele quer determinar a corrente em R2. Beleza. Para poder determinar, simplesmente eu vou calcular primeiro aquela mesma fórmula aqui, essa mesminha, jogo ela para cá, só que classifico ela aqui com umzinho, entendeu? Para eu poder saber que é a minha primeira tensão. Então, jogo os valores, o volts aqui é 100 volts, multiplicado pela resistência de R1, que é 5, que é igual a 5, multiplicado pela a minha corrente. A corrente eu ainda não tenho. Então vamos descobrir a corrente. Eu jogo meu I para cá, pego o meu 100 e divido por 5. Então artifício matemático aqui, né? Então 100 dividido por 5 vai dar 20 amperes. Então, mas ele quer a intensidade ele quer determinar no R2. E ele quer saber qual é a tensão. A tensão, como é um circuito, posso tirar para esse exemplo aqui, como é um circuito em série, essa tensão ela não vai se dividir nunca, entendeu? Ela não se divide. Nesse ponto aqui, ó, faço a mesma coisa, classifico só como 2, R2, V2, R2 multiplicado por I. Pego 10, eu já tenho o meu valor, que é 20 amperes, multiplico 10 por 20, V2 é igual a 200 volts. Beleza? Show de bola.